O Ministério do Apóstolo Robson Martins convida você a semear e a se tornar um patrocinador desta obra. Sua oferta é uma chave que sustenta, impulsiona e expande aquilo que Deus tem realizado por meio deste ministério. Participe do que o céu está fazendo na terra. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe este conteúdo e nos ajude a levar essa mensagem ainda mais longe. Nunca busque a Deus para você vir pregar em cima do altar. Busque Ele para você conhecer mais dEle. Depois você terá o que pregar no altar. Busque a Ele. Busque o coração dEle. Uma meditação em um versículo, que ela entra no coração. O som está bem ruim, tá, filho? Não está bom para mim. Aumenta mais aqui. Um versículo, uma palavra que Deus fala com você, é mais importante do que 10, 20 livros que você possa ler. Eu aprendi uma coisa. Não é a quantidade do saber que importa aqui em cima. É o acesso que eu tenho. Não é o quanto você sabe que vai fazer diferença aqui em cima. É o quanto você experimenta. Não é o quanto você estuda, mas é o quanto você vive. Eu tenho um acesso que quando eu começo a falar, esse acesso se abre. E o Espírito do Eterno, ele vem me iluminar. Ele vem me dar revelação para que eu possa falar ao seu coração. Eu mandei você sentar com sua oferta para você reavaliar se você... Como está a sua condição espiritual de você ofertar aqui. E meu pai pegou aquela oferta e me deu, e eu construí uma casinha. Tudo que você faz para alguém que não tem poder de fazer por ela mesma, Deus também fará por você aquilo que você não tem poder de fazer por você mesmo. Essa é a lei do reino. Quando eu peguei aqui, me veio, o meu espírito bateu algo. Eu falei até para o pastor Roberto, o povo precisa da justiça, eles estão precisando de justiça. Aonde está o grande atraso? Que você ora tanto e recebe pouco. Aonde está o atraso? Que você pede tanto e pouco você é transformado. E por que Deus derrama tanto? E poucos retêm aquilo que de fato necessita. Por que sua retenção é tão pouca? No livro de Ageu, capítulo 1, Ageu, ele exorta Israel, uma exortação profunda. Ele chega para o povo de Israel e fala assim, eles tinham voltado do exílio, da Babilônia. Eles voltaram preocupados, cada um em construir sua própria casa. E o profeta vem e fala assim, exorta, assim diz o Senhor, vocês plantam muito e colhem pouco. Quando vocês colhem, se perde. Você planta 100, colhe 50. Quando vai abrir o saco, quase não tem nada. Quando vocês levam para casa de vocês, sua colheita é como um saco furado que se perde no meio do caminho. Aí vocês se perguntam, por que o Eterno não tem nos prosperado? É porque vocês estão se preocupando primeiro com a vida de vocês. Vocês estão se esquecendo do templo, da minha casa. A minha casa está desolada. Vocês estão procurando o reino de vocês primeiro e não estão procurando o meu reino. E o profeta Ageu começa a aprofundar na exortação dele. Deus está nos revelando que em primeiro lugar é Ele. Ok? Existem algumas maneiras que você pode desatar a justiça do reino ao seu favor. O que eu vou te pregar aqui, eu aprendi isso desde que eu morava na favela. Ele me ensinava o sermão da montanha.
Quando eu comecei a pregar o Sermão da Montanha numa igrejinha que só tinha 5 membros, que foi a primeira igreja que eu dirigi, e depois de um mês não tinha mais lugar para sentar ali dentro, e no próximo mês a igrejinha estava mandando dinheiro para a matriz, todas aquelas pessoas mudaram. A igreja encheu. A pessoa que era mais pobre da igreja, que pedia todo mês, ela pedia um dinheiro para ajudar no custo dela. A igreja não tinha nem como se sustentar quando ela passou para mim. Eu só preguei Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. E o povo começou a prosperar. Uma igrejinha pequenininha, tinha culto de oração, busca do Espírito Santo, libertação, consagração e culto de domingo. 5 cultos. Um punhadinho de pessoa. E por que aquele povo prosperou? Porque a obra, minha mão, foi tão próspera ali. Porque eu ensinava o reino a eles, as escrituras a eles. Você pode ouvir grandes pregações poderosas aqui no altar. Mas se um dia, e como agora, pode ser que aconteça, se você me ouvir ensinar sobre a justiça do reino e um sermão da montanha, você pode ter certeza que vai ser muito mais válido do que todas as mensagens que eu já preguei aqui dentro. Se tirasse toda a Bíblia e deixasse só o sermão da montanha, você tem todas as escrituras resumidas no sermão da montanha. Todos os mandamentos se resumem em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a Bíblia, todos os profetas, todos os salmos, todos os escritos se resumem em um só sermão, sermão da montanha. Toda a Bíblia está ali. Ali é o alicerce para você prosperar na sua vida. Ali está o fundamento para toda a vida espiritual. E se nós passarmos a vida inteira estudando o sermão da montanha, difícil seria alguém chegar até o topo dela. Difícil é você chegar ao topo do sermão da montanha. Eu parei hoje, eu estava conversando no escritório, eu parei a pastor Luane, a pastora Ana Lúcia, o missionário Rabelo. Eu falei, me ouça. Ouça o que eu vou falar para vocês. Eu vou provar para vocês o quão distante. E uma só coisa que eu vou falar. O como o evangelho está corrompido no Brasil. Como as pessoas que se dizem cristãs, elas estão longe do reino de Deus. Em uma só coisa que eu vou falar. E se eu falar essa uma só coisa aqui, todos que estão aqui dentro vão parar e vão falar assim, é verdade. Isto é verdade. Se Deus me permitir, eu vou abrir isso com você. Mas deixa eu te falar. Na madrugada, é muito bom conversar assim, falar assim, porque isso abre o teu entendimento. Na madrugada, eu não sei se foi a passada, retrasada, eu peguei o finalzinho da oração das 5 da manhã. Eu esperei o pessoal orar. Quando chegaram no finalzinho, eu entrei. E não entrei para orar. Eu entrei para dar uma palavra. Eu estava tão iluminado naquela madrugada, porque eu passei de 1h da manhã até 5 da manhã estudando. Eu estava debaixo de uma iluminação tão forte, mas tão forte, que foi assim 10 minutos de palavra. Mas foi uma pancada gloriosa que Deus nos deu ali dentro. E acabou, ponto final. Quem ouviu aquilo ali, pegou. Quem estava nessa madrugada aqui? Tem alguém aí? Só a Sônia? Você foi a única bem-aventurada, filho? Bem-aventurado foste tu que ouviu aquilo ali. Eu falei assim, eu falei para meus intercessores, o pessoal que estava orando, eu falei assim, tome cuidado. As orações de vocês não estão sendo vistas diante do trono da graça como hipocrisia. Porque se eu for colocar numa balança aqui, e vai chegar o dia que ele vai medir, ele vai julgar você. E é necessário, eu preciso entrar nisso. Eu preciso entrar no fundamento do Evangelho e restaurar algumas raízes em você e alguns fundamentos em você. Porque no reino espiritual você tem raiz e você tem fundamento. Efésios capítulo 3, versículo 14, versículo 18 diz, estando arraizados e fundamentados em amor. Isso, coloca para mim, Efésios 3. Olha aí, versículo 17 por aí. Arraizados e fundamentados em amor. Então, o fundamento, o amor ele tem raiz, tem raiz e tem fundamento.
Você recebe o amor e a revelação dele através de raiz e por meio de fundamento. Então, o amor se recebe por uma evolução da semente da vida, que é fruto do Espírito, mas o amor, ele se edifica através de atos de justiça, fundamentação na tua vida. Ensinamento. Então, eu posso ensinar qualquer pessoa que amar. E posso rapidamente fazer uma evolução no amor na tua vida extraordinária. Alguém quer experimentar isso? Está preparado mesmo? Você tem certeza disso? Eu tenho recebido um novo fundamento poderoso, hein? Está chegando a hora de abrir essa casa. E eu tenho certeza o que eu estou falando para vocês. Se isso acontecer aqui, eu vou falar, agora eu tenho uma igreja que pelo menos que tem o poder de Deus, mas agora ela tem a verdade completa. Porque está difícil. Eu posso ver, irmãos, tem de todos os tipos de grandes homens de Deus hoje no Brasil e na mídia. Mas o Senhor tem me mostrado uma coisa. Quem está pregando o verdadeiro evangelho? É raro. Talvez 1% ou menos. Porque se vocês saírem do sistema, se vocês forem libertos do sistema, do vício desse mundo, porque o vício que está lá fora é o que você traz para dentro da igreja. Vocês estão viciados nisso aqui, luz, tela, conforto, ar-condicionado, é o sistema lá fora. É o sistema que você aprende dentro das empresas, dentro das boas cafeterias, é o sistema desse mundo. Estamos viciados no sistema do mundo. Então, eu estava falando com uma arquiteta, ela falou que uma igreja muito conhecida, ela foi toda formada de maneira estratégica na neuroarquitetura para encantar as pessoas ali dentro, para ela ficar viciada de visitar aquela igreja. É a mesma sensação que você tem de entrar dentro do shopping. Por que o shopping é tão prazeroso? Porque só de entrar no shopping é tão prazeroso? Porque você fica no encanto de tantas cores, de tanta organização, roupa. É aquilo ali, é o sistema da cobiça, do desejo, do encanto. E ela falou assim, essa igreja foi toda construída, falando que estava assim, com um plano arquitetônico organizado, para atrair as pessoas e trazer um vício para que elas voltem ali para dentro da igreja. Por isso que as igrejas hoje têm shopping dentro das igrejas. Shopping. Eu não sei se vocês viram a pregação que eu preguei numa conferência, que Deus me levou em espírito e falou assim para mim, vou te mostrar o que tem impedido a obediência completa do meu povo, porque eles não me obedecem. E porque a obediência deles não é completa. Eles ouvem, mas pouco se pratica o que ouve. Recebe, mas pouco se retém o que recebe, porque eles não estão obedecendo às minhas ordens, a minha palavra. Queria eu que no seu coração você ouvisse o que eu estou te falando, como o próprio Deus falando com você. Porque talvez você vai achar que é o homem falando uma coisa que teve de Deus. Não considere que é o próprio Deus falando com você. Considere Deus falando com você. Porque a palavra pode ter um nível de influência ainda muito maior no teu coração aqui dentro. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo aí? Abre o livro de Lucas, eu vou continuar com vocês. Lucas capítulo 6. Versículo 37 e 38. Pega para mim aqui esse público, coloca para mim aqui embaixo. Olha em línguas agora. Leva a saia. Fala, Deus usa teu servo essa noite. Fala, abre, Senhor, acessos. O que você está fazendo? Estou orando no Espírito, estou edificando meu fundamento, estou renovando a minha fé e estou já puxando a revelação da glória. Aleluia. Rehasaia coco sendrequia racaia. Rotocossiterevedequia narradecaia sudequia. Escuta o que eu vou dizer para você. Esta era é a mais perdida de todas. É a era da apostasia. Você concorda comigo? Porque estamos vivendo os tempos de Noé. Amém, amém? Estamos vivendo o percurso dos últimos dias. Isaías 61 diz que naqueles dias as trevas cobrirá as nações. Acho que vocês têm 60. Eu não me lembro agora, perdi o capítulo.
as trevas cobrirá o mundo inteiro. Haverá trevas sobre o mundo inteiro. Nós estamos exatamente no livro de Daniel, capítulo 11. Ok? Nós estamos vivendo o tempo da multiplicação do conhecimento e a Bíblia diz que os homens correriam atrás do conhecimento. Amém? E a ciência se multiplicaria de maneira inumerada. Amém? Imensurável o que está acontecendo. Inclusive, a ciência está acelerando tão rápido que nem a mente humana está acompanhando mais. Fala, por quê? Porque a própria tecnologia que o ser humano criou está se tornando mais rápida do que ele mesmo. Quem está comigo, fala amém. Nós estamos prestes na grande consagração do sistema da besta, a própria besta AI, a inteligência artificial. Amém? Está em Apocalipse, depois você vai ver capítulo 13, depois você vê capítulo 19, tudo está por ali. Um dia eu vou pegar Apocalipse para vocês aqui, amém? Ali está o sistema da besta, que eles vão construir a imagem e vão dar espírito a essa imagem. Ok? Vai dar poder para a imagem falar. O quê? Isso é uma inteligência artificial num robô que vai governar o mundo. E não é mais história da carochinha, já está acontecendo. Ponto final. Já está acontecendo. E os grandes cientistas estão falando, já não tem mais como parar, porque ela já está solta. Não sabemos o nível do poder dos homens demoníacos que estão por trás disso. Já sabemos que a nossa era já está muito avançada, o computador quântico já foi inventado, computador que pode resolver com somas e criar situações, cálculos, fazer coisas que demoraria milhões de anos para fazer, faz em minutos, em segundos. Depois você pensa na internet e vai ver que é verdade, já está acontecendo. A China está lutando para construir o computador quântico dela mais poderoso que os Estados Unidos. Você pode governar o mundo inteiro. Ele falou, quem tiver o melhor, pode governar o mundo inteiro, quebrar qualquer cálculo, qualquer resistência de rede de criptografada de forças armadas, que são os mais poderosos que tem. Eles quebram qualquer resistência, qualquer código, eles sabem de tudo, através do computador quântico. Agora imagina, se a inteligência artificial for instalada dentro dele, já era, acabou. Acabou. Consegue sabotar o mundo inteiro. Consegue governar o mundo inteiro. Você vai achar que alguém que é o teu patrão falando com você e a inteligência artificial que está falando com você, te dando um trote e você não sabe. Governa o mundo inteiro simultaneamente. É quase onipresente. Ok? Isso é fato. Isso todo mundo já está sabendo. Já está aí, você pode estudar um pouquinho mais. Já estamos entrando nessa era. Vai sair a nova inteligência vai ser lançada agora, mais poderosa de todas. E já é irreversível. Já foi falado já. Vamos entrar na pregação com vocês aqui dentro. Estamos vivendo o pior tempo, o tempo da apostasia. Nós estamos vivendo um tempo final e nós estamos esperando a restauração da igreja do Cordeiro de Deus. Amém, amém. Nós estamos na grande expectativa da virtude de Elias que vai vir sobre todas as nações para o tempo final da restauração antes da volta do Cordeiro. A igreja precisa passar um processo de restauração. Eu vou te mostrar para você. Vamos falar da forma mais simples possível agora em diante. Que nós estamos precisando de restauração. Posso começar com você ou não? Você tem certeza? Ok. O porquê? Passa-se anos, e entra ano, passa ano, entra ano. As pessoas estão dentro da igreja. E elas não conseguem olhar para as Escrituras e enxergar o poder e a autoridade que elas têm. E o que é as Escrituras. Se a Bíblia diz, Sermão da Montanha, eu vou pegar aqui, ó. Vamos começar aqui, vou voltar um pouquinho aqui. Versículo 20. Jesus começou as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Então dirigindo, olha só, presta atenção na sentença do versículo, coloca na tela para mim. Lucas 6, 20. A minha vontade é largar esse microfone, pegar vocês tudo sentado aqui do meu lado aqui e ouça aqui, ó. Vocês têm que sair desse vício. É um vício. As pessoas têm que aprender a voltar a estudar a Bíblia. Vocês têm que aprender a voltar a fazer estudo bíblico na tua casa. Voltar a entender o que é o reino, para restaurar vocês. Irmãos, eu estou me criando, tá? Eu estou chegando aí na tua casa, eu estou chegando dentro da tua casa. Vou chegar lá. Vou chegar dentro da casa.
Aí vamos ver se você vai querer ser membro de uma igreja santa ou não. Vamos ver se você é um cristão, se você já se converteu ou não. Quero só saber se você se converteu verdadeiramente ou não, quando chegar na sua casa. Aí nós vamos saber quem quer reino e quem não quer reino. Quem quer brincar de ficar de pedidinho dentro da igreja. Pegando Deus como chaveirinho, como se o eterno, o criador de todo o universo, fosse obrigado a satisfazer o desejo da criancinha, dos bebês. Parece que Deus, o Senhor, pagou um preço pela nossa salvação e hoje Ele paga imposto para tolerar você dentro da igreja. Desculpa, eu não estou querendo ofender ninguém não, mas tem muitos que precisam ouvir essa verdade. Parece que Deus tem que pagar para a pessoa vir para a igreja. Se tu não me abençoar, eu não vou para a igreja. Se tu não fizer a minha vontade, eu não estou bem. Eu não estou bem com Deus, eu não estou bem. Eu falei, estou bem. Então você pede o seguinte: Deus, abre o abismo para me pular logo dentro do abismo para o inferno. Eu não quero ir para a igreja, eu não estou bem com Deus, eu não estou bem em café. Então faz o seguinte: Senhor, abre o abismo, eu pulo dentro do inferno de uma vez por todas e perco a minha salvação. Cara, se você não tem compromisso com a tua própria salvação, eu não sei que tipo de pessoa você é. Eu não sei, é esse evangélico anátema que Paulo diz, que está estragando as pessoas, dando um Deus ídolo. Não o eterno, glorioso, o Yahweh, o Pai de nosso Senhor, Yahshua HaMashiach. Não, esse tremendo, glorioso não é para qualquer um não, meu filho. É para quem o teme. E existe o caminho, está nas Escrituras. Agora, a ficção da mente das pessoas é outra coisa. Esse falso Espírito Santo que as pessoas estão buscando aí, que não tem compromisso com a palavra, não tem temor dentro da igreja, que continua falando mal do próximo, e a Bíblia diz para você não falar e você ainda continua falando mal. Meu filho, eu não sei que Espírito Santo é esse que você tem. Desculpa, se a gente não entrar no fundamento, na tua raiz, pouca salvação vai ter na terra. Pouca salvação vai ter nas igrejas. Ainda que muitos dizem, Senhor, Senhor, poucos, ele diz, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas que ficarão de fora, não herdarão o reino dos céus. Muitos me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem a minha vontade. Ele diz, se eu sou Senhor de vocês, por que vocês não fazem a minha vontade? Eu estou te falando sério, eu vou começar com você uma lição simples, mas que Deus coloca o mesmo impacto dentro de você que tem que colocar dentro da minha alma. E eu estou falando sério com vocês. Vamos começar ou não vamos? Quem dera. Quem dera. Eu creio que a gente vai conseguir ter um bom aproveitamento aqui essa noite. Senhor, me dê graça, Senhor, para exaltar o Teu nome e a Tua palavra. Sacode esse povo, Senhor. E dê a eles, ó Senhor, o espírito de entendimento, o espírito de revelação. Derrama sobre nós um despertar mais profundo, Pai. Nós necessitamos urgentemente despertar. Precisamos, Senhor. Pai, que esse novo fundamento, essas forças de glória que o Senhor tem concedido ao teu servo, venha trazer um sacudimento na igreja, não só aqui, mas no Brasil, nas nações, Senhor. Porque esta é a tua palavra. E precisamos sair do modismo, Senhor. Precisamos sair dos encantos do espírito da Babilônia que está atuando nas igrejas no Brasil, Senhor, e nas nações, Senhor. E tirar a abominação para fora e estabelecer o que é verdade, Senhor. E trazer a restauração do povo para a última hora, Senhor. Eu te faço a oração eterna. Obrigado pelo que o Senhor me faz ver. Obrigado, Jesus. Bem-aventurado... Espera aí. Presta atenção aqui. Olha ali. Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, Jesus lhe declarou. Então presta atenção, Jesus está uma multidão na frente dele, está os discípulos aqui dentro. Aqui. Ele vai começar um sermão muito sério, o mais sério de todos. Começou a olhar para cada um dos discípulos, 12. Ele olhou seriamente para eles, dirigindo o olhar. Eles ficaram parados ali, acredito eu assim, olhando para ele. Ele abriu a boca. E a primeira coisa que ele fala, a primeira sentença, o primeiro mandamento da graça do Sermão da Montanha está aqui, ó. Bem-aventurado vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Coloca para mim na tela o livro de Tiago.
o versículo que fala sobre os pobres pertencem ao reino. Porventura são os pobres pertencem ao reino de Deus quando fala do critério de julgar entre rico e pobre, fazer diferença entre pessoas, discriminação entre pessoas. Coloca para mim, livro de Tiago. Tiago, procura para rapidinho o versículo para mim. Coloca na tela para eles lerem. Vamos lá. Bem-aventurado, vocês pobres, porque a vocês pertence o reino. Ponto final. Agora me diga, aonde você encontra um sermão na internet que fala sobre isso, que prega sobre o pobre e honra um pobre? Essa pouca vergonha, parece que o evangelho é barganha, é dinheiro. É lugar de sentar pessoas luxuosas, é dinheiro, dinheiro. Parece que pobre no reino de Deus, na igreja, é só aquele que você dá uma cesta básica. O pobre é o herdeiro direto. Ele tem um acesso direto. O rico, o orgulhoso, tem que deixar seu orgulho de lado, tem que deixar sua riqueza de lado para alcançar o reino. Jesus falou para aquele jovem rico, larga tudo, vende tudo que tem, dê aos pobres, depois tu me segue. Aí você vai ter um galardão no reino celestial. Aí tu terá uma recompensa no reino. Aí você vê o seguinte, hoje, eles falam para o rico o quê? Ganhe mais dinheiro. Mas nunca fala, dê tudo que você tem. Aí vai morrer, Jesus vai voltar, vai apodrecer os milhões e não faz nada. Hipócritas. Aí dá 1 milhãozinho, o cara tem bilhões. Com 1 bilhão, a gente acaba com a fome. A gente evangeliza o Nordeste inteiro. Nós construímos igreja, nós levantamos missionário, podemos assalariar pessoas para viver da obra e pregar no Nordeste inteiro. E tem igrejas no Brasil que tem bilhões e bilhões e bilhões de reais. Vai morrer, vai ser comido pela a praga, a ferrugem. A praga vai corromper isso. Porque estão juntando tesouro na terra. Aí o que eles estão preocupados? Sabe o que é? Constrói mega igreja e dá uma cestinha básica para o pobre. Como se pobre fosse um mendigo no mundo espiritual. Pobre é herdeiro. Herdeiro. Olha, um dos homens mais ilustres que teve na Bíblia é Davi. Ele fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, desse pobre miserável de espírito que sou eu. Aquele que é dependente do seu Criador. Dependente do seu Criador. Irmão, a gente não conseguiu entender dentro do Evangelho que os que têm mais honra na casa é os pobres. Nós não conseguimos entender ainda que enquanto o ato de justiça, a ação, não correspondeu o que o mandamento diz, tu pode orar 10 anos, pode fazer 40, 50 dias de jejum, oração, e a tua vida fica parada, estagnada. Não sai o diabo. A coisa não anda, por quê? Falta de obras. Falta de obras. E Tiago diz, me mostra a tua fé, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. E hoje, nós vemos o quê? Queremos receber muito e pouco damos. Deixa eu só entrar no versículo aqui, eu continuo a exortação com todo mundo aqui. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Avança. Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimiste os ricos? Não vos arrasta aos tribunais? Um pobre dá valor no sentimento que você dá para ele. Um rico não está nem aí. Desculpa, mas é verdade. Rico é interesseiro. A maioria dos ricos não tem tempo para conversinha, não tem tempo para relacionamento, não. Tem tempo o quê? Para cuidar dos seus negócios. Um pobre, ele tem amor, ele tem acesso ao coração, recebe uma pessoa na tua casa. Não precisa passar pelo segurança, investigar a vida da pessoa. Ele entra na minha casa. O pobre é um herdeiro direto ao reino. Mas escute, vós tem desonrado o pobre. Porque hoje, se você olhar a igreja, essa tradição que está evangeliquez aí do Brasil, esse gospel do Brasil, essa corrupção que veio da América, que desceu para o Brasil,
Hoje o sistema enriquece líder, enriquece igreja, empobrece mais o pobre. Parece que algumas igrejas, meu irmão, é uma vergonha ser pobre. Graças a Deus tem usado a vida de uma pessoa, tem mudado bastante a sua pregação. Porque um dia foi uma vergonha que eu vi. Falei, um pobre não entra dentro de uma igreja para ouvir uma pregação dessa. É até humilhante ser pobre. Parece que é um pecado você ser pobre. Irmãos, desculpe, mas o que tem de corrupção nos Estados Unidos? E eles pegaram e implantaram isso no Brasil. E hoje, esse evangelho da riqueza, do dinheiro, o evangelho do Bitcoin, o evangelho que só promove pessoas que têm algum status na sociedade, que parece que para ser feliz, parece que para ter a bênção de Deus, você tem que estar com dinheiro, riqueza, acumular milhões. É a luta pelo ouro agora. A igreja está lutando pelo ouro desse mundo, que é a riqueza desse mundo. Mas olha, eu vou te provar que eles estão distantes do eterno. Quer que eu te prove? Quer que eu fale? Você não vê eles pregando sobre recompensa na eternidade. Eles não têm caráter, não têm moral para falar isso. Não tem caráter, não tem moral, não pode falar. Nunca vão pregar o verdadeiro evangelho, não vão poder, sabe por quê? Estão retendo. Eu estava lá em BH um dia, na conferência. Foi uma das melhores conferências, irmãos, foi um dos melhores tempos que eu já vivi, um derramar de glória. Eu nunca chorei tanto na minha vida como estava naquela glória, naquele lugar. O Senhor me visitava de madrugada, de manhã, de tarde, aquela glória. Eu vi lugares extraordinários. E o Senhor falou para mim, quando eu estava no Rio de Janeiro ainda, não tire ofertas do meu povo santo, as ofertas santas do meu povo. Deixe no reino, espere que eu vou te mostrar. Passou o dia, eu estou ministrando. No último dia, eu estava orando, e o anjo do Senhor veio a mim e falou comigo. Sabia que os sacerdotes estão usurpando as ofertas santas do meu povo? Voltei em espírito. Falei, por isso que cada vez mais estamos vendo um aprofundamento de trevas nas pessoas. Cada vez mais orgulho no altar, ostentação de poder. Hoje, o encanto que tem no altar não é o encanto da glória de Deus, não. É o encanto da luxúria, da vaidade, da hipocrisia dos homens. Irmão, pode observar que agora é isso. Só está enchendo igreja que é luxuosa, que tem estado. Mas igrejinha que tem um banco de madeira que as pessoas dobram o joelho, clamam, oram, tem piedade. Não tem nada. Ali parece que não tem Deus. Pouca vergonha, irmão. Esses líderes é uma pouca vergonha. Deveria se demitir e ir embora, porque é profissionalismo no altar. Não é espiritual, não é ministério não, irmão. Não é ministério isso não. Isso é uma pouca vergonha. Só o que nós temos de igreja no Brasil de riqueza. Irmão, o Brasil já era para todo o Brasil ser evangelizado. Não era para ter menina sendo vendida nas ilhas de Marajó. Não era para ter isso. Mas as pessoas estão tão mortas, tão cegas. Porque agora é aquele negócio, vamos colocar para render dinheiro, vão render dinheiro. Fica no render dinheiro e não libera. Só quer render mais. É CDI, é as taxas. Agora está essa pouca vergonha mesmo. É uma pouca vergonha. Os sistemas administrativos da igreja agora já está debaixo do sistema da Babilônia. Isso é espírito de Babilônia. É riqueza, é montar riqueza, é mostrar status, para encantar as pessoas, para mostrar que tem poder. Isso é idolatria. Esse não é o eterno, esse não é o Jesus que eu conheço, irmãos. Aleluia. Aqui, ó. Manda pregar sermão da montanha que eu quero ver. Se tem coragem de pregar na igreja deles. Prega sermão da montanha que eu quero ver. Prega a recompensa do século vindouro. E eu vou te falar agora, a maioria de vocês está aqui dentro, me ouça a verdade, eu vou te falar agora. Quanto de você pensa da tua recompensa do século vindouro? Quanto de você já fez uma oração, mestre? Não me deixa perder o meu galardão do século vindouro, a minha recompensa do século vindouro. Não penso, sabe por quê? Corrupção. Esse mundo está corrompido, a igreja brasileira está corrompida. E se nós, pelo menos, não fizer um pouquinho de luz, fazer a nossa parte nessa terra, irmão, o povo vai estar perdido. Porque, irmão, o evangelho é vida eterna. O evangelho que eles pregavam na igreja primitiva era um evangelho eterno. Eles vendiam suas propriedades, repartiam com todos, havia igualdade, ninguém faltava nada. Aleluia, quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque eles vendiam, porque eles não pensavam nas riquezas desse mundo.
Eles estavam com o olho na eternidade. Eles esperavam a mansão celestial, a rua de ouro, a glória eterna. Aonde Jesus disse: eu vou para o Pai e vou preparar mansões e uma morada para vocês. Não ameis o mundo, nem que o mundo... Mas sempre tem alguma justificativa para a carne. Não, que todo mundo tem que ter, que todo mundo tem que fazer. Irmão, isso é uma pouca vergonha. Esse evangelho de barganha é uma pouca vergonha. Eu quero desafiar um líder. Pega tudo que tu tem e dê aos pobres. Quando você tinha 500 mil reais, você dava porque era fácil. Pega 500 mil, dá. Dá. Faz para você ver só. Aí tu vai ver o avivamento da igreja. Aí tu vai ver Deus responder tuas orações. Sabe por que Deus não responde a oração de muitos de vocês que estão aqui dentro? Liberta meu filho, liberta meu marido, faz um milagre. Meu filho, tu não tem a capacidade nem de dar um prato de comida a uma pessoa pobre que passa da tua porta da tua casa, meu querido. Ei, se você não sabe, este era o fundamento da igreja primitiva. Sede hospitaleiro. Abra as portas da tua casa para um pobre, senta ele na mesa, dê ele de comer, fale do reino a ele, e Deus entrará na tua casa. É ficar fazendo pedido de idólatra. Me dá, os idólatras, me dá. Parece que estão confundindo. Qual o Senhor que você serve? É o eterno ou é Mamon? O Deus Mamon dos evangélicos é o Deus de barganha. Coloca aqui, tu vai ver a prosperidade, a porta vai abrir. Dá uma vergonha na tua cara. Faz alguns atos de justiça. Prega a verdade a alguém na rua. Evangelize. Dê um pobre, dê uma criança pobre para você ver só. Dê o que você tem dentro de casa. Aí tu vai ver o eterno dando uma medida transbordante na tua vida. Desculpa, irmão. Mas há uma ira santa que está dentro do meu espírito. Eu estou inconformado. Algo novo está vindo sobre nossas vidas, irmão. Tem que trazer de volta. Não adianta ficar pegando só bonitinho para a família, que vai transformar. E isso aqui, pelo amor de Deus, meu querido. Vai na casa, coloca o fundamento do evangelho na casa. Manda o marido, a mulher, estudar a Bíblia com os filhos, orar junto em madrugada, que tu vai ver. Aí agora paga seminário da família e fica essa pouca vergonha, barganha. Desculpa, não leva o fundamento. Eles não pagam, olha só. É fácil pregar bonito. Tá tudo bem, tô rico. Prego bonito, eu já venci. Meu filho, vai lá na casa do outro, ensina lá. Manda os pastores ir lá na casa dos membros e manda estabelecer o fundamento lá dentro, que tu vai ver as famílias sendo transformadas. É isso que eu estou estruturando para dar para vocês. Vocês querem o evangelho ou não querem? Quer o evangelho na tua vida ou não quer? Rapaz, graças a Deus, porque esse caráter, essa graça que eu tenho aqui, eu recebi do meu pai e da minha mãe. Porque meu pai, quando ele fazia compra, chegava em casa, fazia compra. Eu lembro disso, toda vez foi assim. Chegava com a compra. Tiravam da compra. Colocavam em outra sacola, repartia e mandava para algum vizinho que estava passando fome. Ele dava o dízimo da compra. Meu pai voltava da rua, vendia uma ampola de gel de maratá barato, que era 15 reais. Ele chegava, a primeira coisa que eu via, ele tirava e guardava o dízimo. Eu passei a vida vendo isso meu pai fazer. Eu herdei isso, eu herdei vendo. Teu filho vai ser transformado o quê? Como? Se você não tem ação de justiça, para de pouca vergonha. Fica falando, batendo. Meu filho, age. Eles precisam ver. Eu quero ver. Não adianta falar, eu só ouvindo, ser bom ouvinte. Meu filho, você tem que ser praticante, não só ouvinte. Não sede só ouvinte da palavra livre de Tiago, sede praticantes. Pratique a verdade, meu querido. Quero saber quem vai levantar amanhã, pensar num pobre, vai lá e manda uma oferta para uma pessoa, irmão. Ontem eu comprei um aparelho que eu precisava fazer nossos trabalhos. Cheguei hoje, ofertei metade desse aparelho, peguei o dinheiro da minha conta e falei assim, estou ofertando para a construção de uma casa de uma pobre. Eu vou fazer essa casa.
Primeira oferta que eu cheguei aqui, eu falei, vou ofertar isso aqui. Isso aqui não é para se gabar, não. Isso aqui é para dar testemunho para você. É ser exemplo para a tua vida, irmãos. É ser exemplo para você. Eu falei, não consigo. Não consigo. Eu não consigo tirar da igreja. Senhor, eu está me dando, daqui a pouco eu vou depositar. Fiz meus votos no monte, falei, Senhor, eu vou comprar aquele terreno no Nordeste. Que tu me dares, eu vou comprar, eu vou começar, a primeira semente lá vai ser minha. Eu não quero saber de grande empresário, eu quero saber que a minha fé, a meu testemunho vai trazer recurso da terra. Aleluia! Fala, quando eu tenho obras, eu tenho testemunho. Agora eu vou dizer, cadê sua fé? Me mostra sua fé pelas suas obras. Quais são as suas obras? O pobre está sendo desonrado. Quantos par de roupa você tem na sua casa? Pega e dê para quem não tem. Divide. Dá para alguém que tem. E não dá coisa lixo não, dá o melhor. Dá aquilo que você gostaria de receber de outro. Faça a tua parte. Irmão, tu pode ter 10 reais. Se você dividir 5 reais com alguém, esse galardão não vai ser perdido. Jesus disse, se vocês derem um copo de água para um dos meus pequeninos, de maneira alguma vos digo que perderá o vosso galardão na eternidade. Copo de água. Eu quero ver, cadê o evangelho no Brasil? Lotado, igreja de milhares de pessoas e milhões de pessoas indo para o inferno. Você não pode contar com mega igreja para libertar as pessoas da Cracolândia. Aí é os pequenininhos que sofrem, que pagam preço, que sofrem, que não tem que comer, mas são pessoas que jejua, que ora e vai lá em cara a Cracolândia e evangeliza as pessoas, irmãos. Tu não pode contar com mega igreja. Estão nem aí pro pobre. Que morra. Vamos se envolver nisso para quê? Isso não dá em nada. Pouca vergonha. Aí são as igrejinhas pequenininhas que vai lá e faz. São os que mais faz. São os que mais faz. Alguns vão falar, eu estou fazendo, eu tenho uma casa de recuperação, tu chega, Quantas pessoas aqui dentro? Sua igreja tem quantos milhares de membros? Que? Você tem que 20 mil membros e aqui só tem 50 pessoas aqui dentro? Eu te mostro lá no meio do monte, lá, ó. Uma mulher sozinha lá no meio do monte, um centro de recuperação. A mulher tinha mais de 50 homens lá dentro, meu querido. Sem dinheiro, sem nada, pela fé. Quantos aquela mulher foi usada por Deus lá dentro? Meu pai levava bolo da Artipom para dar para eles lá. Pegava bom retalho de bolo para dar para aqueles homens comer. E graças a Deus pelos que se salvaram lá dentro. Sem recurso, sem nada, mas fizeram muito mais do que quem tem dinheiro. Tem muita gente usando isso como um chaveirinho para mostrar que faz alguma coisinha. É hipocrisia. O que mais tem hipocrisia? Um dia, eu estava numa cidade onde existia a maior igreja da cidade, milhares de membros dessa igreja. Me levaram para pregar no centro de recuperação dessa igreja. Cheguei na estrutura, legal, grande. Entrei lá dentro, vazio. Ué, você usa aqui para fazer lavagem de dinheiro? Eu não estou entendendo o que isso aqui é. Cadê as pessoas sendo salvas aqui dentro? Cadê as almas aqui dentro? Uma merda aqui de pessoa, 10 pessoas. Eu falei, cadê as obras de uma igreja desse tamanho? Cadê as obras de uma igreja deste tamanho? Não desculpa, irmãos. Cadê o evangelho na sua vida, irmãos? Você pede para Deus te libertar, mas quem você libertou? Quem você libertou? Quem você pregou um dia o evangelho? Quem você sentou na tua casa, na tua mesa, abriu a Bíblia e deu luz para a pessoa? Para quem você foi luz? Se você enterra o talento que Ele te deu, você enterra. E Ele diz, o que Ele te deu é precioso. As finanças que Ele nos deu, Ele vai cobrar. Quando sai do depósito do céu na terra, que é Deus dando um homem, é precioso, Ele não quer perder isso. E Ele fala para aquele que recebeu um talento e enterrou, tive medo de ti. Ele falou, você é um servo infeliz. Por que você não pegou meu dinheiro e colocou no banco para render juros para mim? Você fez eu desperdiçar, dando algo a você, que eu pudesse dar a outra pessoa que valorizasse o que eu dei. Tem muitas pessoas que têm recurso financeiro, têm dons, têm talento, mas são pessoas que ficam enterrando para si. Só quer usar quando quer, quando é aparente. Só quando é conveniente. Ser crente quando é conveniente, meu querido. Nós temos que ser luz para a terra todo o tempo. Uma luz não pode ficar apagada. Você tem que estar acesa. Você é uma luz que não pode ficar apagada. Você tem que manter-se aceso. Fala, eu não posso apagar minha lâmpada. Desculpa, você quer aumentar a graça na tua vida ou não quer?
Você quer? Você quer saber o meu segredo? Sabe qual foi o meu segredo de chegar até aqui? É porque eu pegava o meu porco, ia para as crianças pobres e dava lá na favela. Fazia culto com elas, fazia cultinho dentro de casa com as crianças, dentro do tempo que eu tinha, pequenininho. Dava culto para as crianças no final de semana. Pegava um pouquinho que tinha e dava delas de comer. Eu ensinava a Bíblia. Eu pegava as pessoas no culto, eu começava a ensinar Bíblia. Quem dá luz, recebe luz. E uma vez que você começa a dar a luz que você tem, você se tornará ainda mais sábio. Provérbio diz, sábio é o que ganha almas. E uma vez que você dá justiça, ela volta dobrado para você. Eu aprendi um princípio, meu filho, eu estou te falando do meu 19 anos de idade. Eu pregava. É na escola, na rua, todo o tempo eu pregava, eu ensinava. Quando eu dava o intervalo do serviço, onde trabalhava no CPT, no hospital, as pessoas começaram a se reunir para sentar para ouvir o jovem de 19 anos de idade. Via as enfermeiras, via médico, sentava tudinho lá na sacada lá do hospital. E queria me ouvir. Chegava enfermeira, chegava doutores, pessoas entravam na minha sala, sentavam do meu lado e queriam ouvir eu falar do evangelho, porque eu tinha a presença de Deus na minha vida. A presença, eu dava testemunho das escrituras. Nós somos enviados para trazer a lei de Deus para a terra, os mandamentos para a terra, trazer o conhecimento altíssimo sobre a terra. Jesus deu uma missão para os discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura da terra. É um mandamento, é uma ordem, você começará a prosperar. Se a tua casa virar um centro de ensino bíblico, você vai prosperar. Quando a tua casa tiver oração, ensino da palavra, pessoas for convidadas para dentro, os anjos vão visitar a tua casa. Aleluia! Aí eu vou falar, ela está precisando de um recurso aqui, ela está precisando da libertação do marido. Mas os camaradas de hoje, os crentes de hoje, não têm entendimento dessa mínima verdade. Tem tecnologia, tem tudo, não tá, tem luz, tem os melhores instrumentos, tem a melhor musicalização. Mas, meu filho, cadê a adoração? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores, meu querido? Desculpa, eu não entendo que céu as pessoas querem ir. Eu não entendo. Mateus, capítulo 6, versículo 14. Coloca para mim, versículo 14. Quem está comigo dá glória a Jesus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Avança. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas, os pecados. Então não vem me dizer que você está pedindo a Deus perdão pelo pecado, os seus pecados, se você está retendo pecado de alguém, perdão de pecado de alguém. Uma vez que você pecou contra o Eterno, fazendo mau julgamento do teu irmão, meu filho, tu está em apuros. Você vai ter que ir lá no teu irmão, confessar o que falou, aonde pecou, onde fofocou, senão você não vai ser perdoado. Você está perdendo o galardão, você vai ter só disciplina na terra, depois não reclama que as coisas estão erradas, depois não reclama que a tua saúde está ruim, depois não vem pedir cura, você está retendo perdão. Lucas capítulo 6, versículo 37. Vou voltar para depois. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Avança, 38. Dai e será-vos dado. Boa medida, recalcutada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço, no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Com o critério que eu te julgar, eu vou ser julgado. Mas presta atenção. 3 fontes de julgamento. Ou você vai ser julgado pelos homens, ou pelos demônios, ou por Deus. 3 fontes. Uma vez que você julga, que você condena, há 3 tribunais para vocês, que se abrem. De Deus, dos demônios e dos homens. Um desses você vai cair. Um desses você cai. Julga o líder para você ver se você não cai no tribunal de Deus. Você vai ser pesado na minha balança, que eu sou pesado. Julga o líder para você ver.
Vai na Bíblia, vai ler Bíblia. Sabe por que as pessoas pecam, falam mal de pastor, falam mal de pessoas ungidas? Problema se eles estão fazendo o que é errado, o problema é deles. A Bíblia ensina, não falarás mal do juiz do teu povo, de autoridade ele é. Respeite a autoridade. Você não tem direito de falar mal do teu pai nem da tua mãe. São autoridade. Maldição será para a tua vida se você julgou teu pai e tua mãe. Existe algo chamado fruto do julgamento. Você colherá aquilo que você julgou. Não importa se você tinha razão, se é legítimo o teu julgamento, se é uma verdade, se você é vítima. O pecado delas é te ferir, mas o seu pecado é julgar elas. E você tem que se arrepender do seu pecado. É por isso que tem tantas pessoas que oram, mas elas não são ouvidas por Deus. Tu ministra tanto poder, elas não são libertas. Não tem misericórdia, não sabe o que é, até hoje, não sabe o que é amor pelo próximo. Irmãos, as minhas orações, Senhor, me ensine a amar meu próximo como tu me ama, e não me deixe nem do pensamento, nem do meu coração, nada em mim julgar meu próximo. Então não se preocupe, meu filho, tu pode errar na minha frente, eu não estou julgando segundo o teu critério de tua carne. Não posso ficar nesse julgamento, sair eu perco a minha autoridade, meu querido. Não julgueis segundo a sua vista, mas julgai segundo a reta justiça. Antes de você julgar um comportamento ou uma ação do irmão, mesmo que ela seja até legítima, verdadeira na tua frente, se coloque no lugar e procure saber o porquê. Aí depois você julga segundo a reta justiça, livro de Levítico, capítulo 17, meu querido. Se você tem algum problema com o teu irmão, se você está ofendido com o teu irmão, vá até ele e fale face a face com ele. Resolva o teu problema. Aí fica pessoas entrando numa igreja, fofoqueiros, maledicente, não sabe que Provérbios 6 diz, é abominável ao Senhor quem defama o seu próximo. Aí o crente está anos na igreja, ouve, continua no mesmo pecado. Falando mal, julgando errado. Meu filho, cadê a misericórdia? A pessoa pode estar podre, pode o que for, pelo menos tenha misericórdia primeiro, porque tu não é nem digno da salvação que você tem, meu querido. Quem te deu a dignidade, quem te remide, quem fala por você no reino espiritual é Jesus Cristo, é o sangue dele. Não se glorie não, porque também Hebreus capítulo 2 ou 3, agora esqueci, capítulo 3. Aqueles que pecarem voluntariamente depois de ter recebido a revelação, a remissão dos seus pecados, não resta mais sacrifício pelos seus pecados, mas somente uma ardente expectativa de horror e juiz eterno. A pessoa sabe que está errada, falar mal dos outros, sabe que está errado o que está fazendo, mas persiste no mesmo pecado e vai orar, Deus me perdoa dos meus pecados. Que Deus está te perdoando aqui, irmão? Isso aí é o evangelho barganhado, vendido, o evangelho baseado em idolatria, babilônico, é o espírito de Babilônia que faz as pessoas achar que Deus é um ídolo, é um objeto que pode falar com o Altíssimo como quer, do jeito que quer. Que acha que pode tratar o semelhante, uma pessoa que é semelhante ao Altíssimo, como quer. Fala, somos imagem e semelhança de Deus. Meu filho, imagem e semelhança de Deus está aqui na minha frente. Se eu te julgar, segundo o critério da minha carne, eu estou pecando diretamente contra o Altíssimo, porque você é semelhança dele. Você pertence a ele. Irmão, tu pode ver um mendigo, um miserável na rua. Não julgue segundo os critérios da tua carne. Não condene essa pessoa. Não amaldiçoe essa pessoa. Não fale mal de ninguém. Você está trazendo juízo e maldição para a tua vida. Pessoas também vão falar mal de você. Pessoas também vão condenar você. Pessoas também vão perseguir você. Se você reter, as pessoas vão reter. Se você dá, as pessoas vão te dar. Se você perdoar, outros vão te perdoar. Se você amar, outros vão te amar. Aquilo que quereis que os homens os façam, fazei vós primeiro. Aquilo que você quer que os homens os façam, fazer vós? Então tá bom. Então você quer que Deus te abençoe, e Deus para te abençoar, Ele usa homem. Ele usa homem na terra. Quando eu faço para você o bem, sem esperar a retribuição sua, que o Eterno me retribua, Ele usa pessoas para fazer por mim aquilo que jamais eu conseguiria com a minha própria força, meu próprio poder. Você faz para uma pessoa, mas Deus usará outro homem para fazer por você. Você abençoa alguém, alguém também vai te abençoar. O meu pouco, boa medida te darão. Transbordante, sacudida, generosa. Então, aquilo que era o meu pouco, que era o meu muito naquela época,
que eu dava para um pobre, Deus usou pessoas para me dar medidas muito maiores, transbordantes na minha vida, porque eu tinha justiça no reino. O diabo não tem como contestar isso contra mim. O diabo contesta a tua oração. Ele pode parar a tua oração, mas ele não pode parar o seu ato de justiça. Quando você tem justiça, tu pode bater no tribunal. Eu tenho justiça, bate. Bate no altar. É assim que se vence guerra espiritual. Tu pode orar. Irmãos, antes de eu ir para monte, fazer jejum 40 dias, meu filho, primeiro ia para a favela, primeiro dava para os pobres, fazia ato de justiça, sacrificava lá dentro, evangelizava, abençoava minha família, abençoava as pessoas, dava um pouco que eu tinha, depois eu partia para o monte. Pronto, tem um acesso, tem justiça. E ele vai estender a mão para você e falar assim, abre a tua mão que ele vai querer olhar, por exemplo. Cadê as suas obras santas? Cadê as obras de justiça dos sacerdotes que estão sentados aqui na minha frente? Vocês são sacerdotes do Altíssimo, ministro do Altíssimo. Sacerdote intercede, sacerdote ele proclama, sacerdote faz remissão de pecado, sacerdote ele tem que fazer justiça, sacerdote tem que abençoar o pobre. Todos nós temos que ministrar reino nessa terra. Fala, eu preciso ministrar um reino nessa terra. Deixa eu contar uma história que eu contei para alguns irmãos hoje. Tome cuidado com o teu julgamento precipitado. Está na hora de ensinar virtudes. Porque se essas virtudes estiverem em vocês, elas vão proteger a vida e a alma de vocês. Coloca para mim o livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você quer que eu continue pregando? Eu posso continuar pregando? Eu posso abrir mais para vocês? 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1. Vamos abrir. Avança aí. Avança. 3. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Glória e virtude. Pelas quais tem nos otorgado as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por meio delas nos torneis capacitados, participantes, co-participantes da natureza divina. Fala, natureza divina. Livrando-se da corrupção, das paixões que há no mundo. Presta atenção, segura aqui. Segura pelo amor de Jesus Cristo. Por amor à sua salvação. Por amor ao seu galardão na eternidade. Presta atenção nessa palavra. As corrupções e as paixões que há no mundo são elas que competem contra a nossa fé e a nossa santidade. São elas. Não vem me dizer que você está vencendo o mundo, as paixões do mundo, se isso aqui não estiver acontecendo na sua vida. Versículo 5. Por isso mesmo, aplicando todos os vossos esforços, acrescentando virtude à vossa fé. Fala, a virtude à minha fé. Então, eu vou fazer uma pergunta. A tua fé é virtuosa ou é desvirtuosa? Ou melhor, você está desviado na fé? Acrescente virtude à sua fé. Sirva, lave o pé, abrace, ame, respeite, ajude. Para de querer status, para de querer consagração, para de querer o que o homem pode te dar. Pega o que só ele pode te dar. Para com isso. Pode parar com isso. É muito perigoso pegar o microfone e subir ali em cima. Tem muitos roubando a glória do eterno ali em cima. Pegando o que a Bíblia, o que ele nos deu, como se fosse nosso. Não é nosso, é dele. A sabedoria que eu tenho, não posso me exaltar nela. Eu não posso usar a sabedoria que ele me deu, porque é dele. Eu vou ser cobrado, é um tesouro dele. Ele vai me cobrar do que eu tenho. Agora, se eu pegar isso aqui, e eu me exaltar, entrar em debate com você, e começar a usar a palavra, eu estou usurpando a glória do eterno. Isso não é meu. Isso não é meu. É a palavra do eterno. É a palavra ele me deu. É o conhecimento do Espírito. Não é meu. Então manda o homem pregar aqui sem um som no altar, então quero ver. Manda pregar aqui em cima, então. Se o conhecimento é teu, sobe ele ser uma Bíblia em cima, sobe ser um Espírito ali em cima. Vamos ver que conhecimento o homem tem. Tem nada, homem nada. Nada, é dele. Então tem muitos subindo em cima do altar. Pregando, se gloriando com a palavra, recebendo idolatria, aplausos dos homens, recebendo o dinheiro dos homens pela boa pregação e indo embora. O galardão deles já está dado para eles já.
Não tem temor ao que a Bíblia diz. Se você quer recompensa dos homens, essa você vai ter na terra. Ah, pastor, tem homens milionários, pastor. Qual é o problema? O problema é dele agora. Ou ele dá, ou ele perde. Se reter, ele perde. Ah, você quer as riquezas do século vindouro? Eu te dou, então toma. É isso que você quer? Toma. É isso que você quer? Toma. Toma a sua parte, então. Toma a sua parte da eternidade. Toma a parte do seu galardão eterno, então. Toma o seu... É pregar 20 mil para pregar cada culto, uma fulana de tal aí? 20 mil em cima do culto? 30 mil, 40, 50 mil para pregar no cima do púlpito? Toma seu galardão, ela já está com o galardão dela. Deus já pagou ela já. Deus fala assim para ela, filha, você quer seu imposto? Então toma, eu te pago para o seu imposto. Fica com você, mas você não tem mais parte comigo em cima. Um pobre é muito mais bem visto que você aqui dentro. No meu reino. Meu filho, não confunda aqui embaixo, tá? Não confunda as aparências aqui embaixo, tá? Não confunda as aparências aqui embaixo. Deus está me levantando com um propósito. Eu falei, se não for para isso, não me coloque lá. Não me coloque. Porque se não for para fazer a diferença, e se eu que o Senhor me tornou desde a minha fundação, desde aquela favela, desde aqueles monstros que tu me colocou, me tire, me arranca. Porque eu não quero ir para o inferno, não quero perder minha salvação, não quero perder meu galardão na eternidade. Hoje eu saí de manhã em casa orando, Senhor, fale comigo, eu quero o Senhor falar comigo. Eu pedi Ele para falar comigo. Eu pedi a Ele, Senhor, fale dos meus galardões contigo na eternidade. Converse comigo sobre isso. Eu preciso ter uma conversa com o Senhor sobre isso. Eu preciso. Eu quero o meu galardão na eternidade. Aí as pessoas, elas lêem a parábola do rico e do pobre Lázaro e acham que é só algo fictício. Acha, pelo amor de Jesus Cristo, irmão, presta atenção no que eu estou te falando. Jesus ensinou o princípio. Ele mostrou um fato real. Lázaro, mendigo Lázaro, ficava lá mendigando na porta do rico, que nem dava bola para ele. Nada. E depois que os dois morrem, um vai para o seio de Abraão, outro vai para o Hades. E o rico desejava só uma gotinha de aquele molhasse que Lázaro morasse o dedo na água e passasse na boca dele. Aí esse espírito de apostasia, que não gosta de pensar no temor de Deus, que é só o amor, mas não quer temor. Só quer ver a nós, mas não quer cobrança, não quer justiça, não quer santidade, não quer compromisso, não quer exortação, não quer disciplina. Por meio de quais nós somos aperfeiçoados para a santidade. E se não fosse a disciplina, se não fosse as dor, se não fosse a exortação, não seria o homem que eu sou. E Jesus disse, Lázaro, a vida inteira dele passou sofrimento, só recebeu do que era mal. E você, a sua vida inteira teve conforto. Você já recebeu sua consolação na terra. Lázaro agora está sendo consolado no seio de Abraão. E isso é uma verdade. E eu quero saber quem é que pensa no seu galardão aqui. Quem é que pensa? Que Deus faça milagre. O que você faz? O que você tem feito para alguém? Quer chamar a atenção do eterno, do Senhor? As pessoas são boas para dar para o homem. Mas dá para Jesus, poucos dão. E para dar para ele, falou assim, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste. Estive doente, tu me visitaste. Mas Senhor, foi quando, Senhor? Quando que eu dei para o Senhor? Quando a um desses meus pequeninos vocês fizeram. Posso abrir agora? Posso abrir a revelação para vocês? Vocês querem ouvir ou não quer? Quer? Bom. Estava em São Paulo. Fui lá visitar o Templo de Alphaville. No primeiro dia eu indo. Estou no carro, Bispo Douglas dirigindo. Eu estou aqui no carro em espírito. Eu entro em espírito. Eu ouço uma voz falando assim comigo assim. Ele como homem sofreu por vocês. Aí eu voltei. Fiquei pensativo. Continuei orando. E eu entro em espírito.
Posso falar a experiência que Deus me deu? Você quer ouvir ou não quer? Entrei. Sabe onde eu entrei? Sabe quem eu vi? Eu vi o soldado romano que chicoteou Jesus. Eu fui lá no dia e na hora. Ele me transcendeu no tempo, ele me levou no tempo. Como se ele me voltasse no tempo. Me fez ir lá. Eu entrei e eu vi o Senhor. Ele estava sem roupa. Ele estava com as costas abertas, amarrado, preso aqui. Eu olhei frente a frente com o soldado que chicoteou ele. Eu vi toda a aparência, roupa, como se eu estivesse no mundo real falando com vocês. E aquele homem, pá! E ele falou assim para mim: foi como homem que eu suportei tudo isso por você. Foi como homem. Você está esperando o quê? Está esperando um anjo descer do céu, pegar a sua mão e fazer você evangelizar alguém? Você está esperando o quê? Que ele desça lá, te enche do poder do Espírito Santo para você fazer o que tem que ser feito? Ele morreu como homem, ele se doou como homem. E porque você, como homem, como pessoa, não faz o que tem que ser feito? Isso é ser espiritual. As minhas ações têm que ser como homem. Eu não preciso estar cheio do Espírito Santo, meu filho. Eu tenho um mandamento, está aqui dentro. Eu tenho uma ordem, eu tenho uma ordenância. Tu está esperando o quê para fazer a vontade de Deus? A pessoa está esperando o quê? Como homem ele sofreu. Como homem. Cadê a sua fé? Eu quero saber se você é cristão. Cadê a sua fé em Jesus Cristo agora? Ele padeceu, ele sofreu como homem. Queremos direito dentro da igreja? Queremos ser o dono da razão dentro da igreja? Queremos ficar debatendo? Não gosto disso, não gosto daquilo. Aí ele olha para você, ele fala assim: eu não gosto de nada, vocês estão fazendo aí também. Vai fazer o que presta. Vai fazer o que dá valor para mim. Vai me valorizar lá fora. As pessoas estão perdendo tanto. Irmão, desculpe. Eu tenho que entrar em alguns lugares. Mas eu tenho que entrar e fazer a verdade e tenho que entrar com testemunho. Eu já recebi tanto convite de podcast, tanta coisa para mim ir. Eu não fui. Aí hoje Deus me deu uma visão. Eu vi uma mulher de frente comigo, me entrevistando, falei assim: agora você vai lá. Eu falei: Senhor, me guarda. Me guarda. Porque é tanta perda de tempo que nós estamos vendo por aí. É tudo por monetização, tudo por dinheiro, tudo por status, família de youtubistas. Desculpe se eu estou escandalizando aqui, mas tem que ser isso aí mesmo, tem que falar a verdade. Vocês são bonitinhos para sentar atrás de uma cadeira e ficar entrevistando. Mas vai entrevistar um pobre na rua, vai evangelizar, meu querido. Todo mundo hoje quer fazer coisa para se aparecer. Tudo um bando de idólatra. Gosta de fama. Gosta de selim, gosta de seguidor, gosta de comentário. Deixa Deus fazendo a tua vida, tem que ser feito por ele mesmo. Meu, graças a Deus, Deus fez por ele mesmo na minha vida. O anjo desceu e falou: estou entrando, vou te mostrar, vou fazer, vou pegar o que o Eterno tem te dado. Vou mostrar para as pessoas. E ele fez. Ele, do dia para a noite, meses, ele me deu mais de 100 mil seguidores. Ele falou: vou te dar milhões de seguidores. Não precisa você ficar aqui, meu filho, viciado aqui. Só quero que a minha palavra seja pregada na tua boca, eles ouçam. Ponto, é verdade. Quer duvidar da minha justiça? Vamos na minha casa. Vamos andar comigo, vamos para o monte. Vai ver lá, pega o relatório das minhas finanças lá com a tesoureira que eu passei. Quanto eu oferto por mês, quanto eu dou por mês. Pega lá, vai lá, pede para ela. Você tem dúvida do meu caráter? Homem que tem caráter, ele pode falar publicamente, meu querido. Eu quero saber vocês, cadê o seu caráter diante de Deus? Você tem moral para falar de contestar contra os demônios? Você liga para o teu parente, você está orando pela tua família? Você está evangelizando a tua família? Que moral é essa que você tem no reino espiritual? Ah, Senhor, Senhor. Faça alguma coisa. Fé tem que ter ação. Tu ora, mas tu não vai evangelizar. Tu ora, tu nem liga para eles. Não dá uma palavra. Aí Deus falou assim: ela ora tanto, mas eu quero usar ela. Porque ele te pede tanto, eu quero te usar. Eu estou pronto para te usar, mas tu não faz nada. Nada. Irmão, desculpe. Se talvez eu estou te ofendendo aqui essa noite, mas é melhor sermos ofendidos pela verdade do que continuar na incredulidade do engano, achando que estamos indo bem e estamos cegos. Cego. Se nós queremos que Deus faça avivamento, temos que fazer a justiça na terra. Ser de sal para a terra, luz para esse mundo. É uma ordem. Queria ter tempo para vocês, sentar com vocês. Só descortinar o que foi a Constituição de Israel.
O que foi a pregação na era primitiva? O que era o evangelho? O que é o verdadeiro evangelho? Vocês têm que restaurar os seus valores, suas virtudes. A sua fé tem que ser virtuosa. Essas virtudes vão proteger vocês de se contaminarem, ficar corrompidos. Corrompido com o quê? Eu não estou no mundo. Ah, você não está no mundo, mas o mundo está no seu celular. Talvez você está mais no mundo que está lá no mundo. Talvez você está usufruindo mais do mundo que até quem está lá. Até onde? Até quando? Até quando? Você sabe que o evangelho... Desculpe, tá? Salvar-se-á os Nicodemos, a igreja dos Nicodemos por aí. Salvar-se-á alguns por aí. O evangelho hoje era exatamente o que o farisaísmo era na época de Jesus. Sabe quem eram os fariseus na época de Jesus? Eu posso falar para você? Antes de chegar era o tempo de Jesus ali. Existia homens chamados 120 grandes conselheiros do grande conselho de Israel, os grandes rabinos. Um deles foi Moisés, Davi, Mardoqueu, todos esses grandes ícones, Esdra, Neemias. Homens eram chamados restauradores. Teve o grande rei Léo, também teve o Simão o Justo, foi um dos maiores, na época do Segundo Templo, dos maiores justos que houve, que ensinava a lei para Israel. Eles ensinavam. Tinha as escolas dos seus discípulos, pegavam os discípulos, sabe o que eles faziam? Vão de casa em casa em Israel, ensine a lei, ensine, restaure Israel, pregue dentro das casas. Os sábios tinham que abrir, eles tinham que ir, e as pessoas tinham que abrir as portas para os sábios. Eles entravam, eram os pregadores, que na época eram os fariseus depois. Mas quando na época dos fariseus, eles se contaminaram com o governo de Roma. Eles começaram a fazer de todos os ensinos, fizeram um comércio, criaram um império, e Jesus veio combater o império dos fariseus naquela época. Quem está comigo da glória a Jesus? Exatamente o que certo o evangelho para o Brasil é hoje. É igualzinho. Era a mesma coisa, mesmo espírito. Mesmo espírito. Eles falam, ai de vós, fariseus e escribas. Vocês têm a chave do reino. Não entram e está impedindo o povo de entrar. Segundo a própria tradição do Talmud. Eu li escrito, eu fui na raiz. O que Jesus pregou aqui em Sermão da Montanha, meu querido, está difundido em todo o Talmud. Torá oral, o que é o Talmud escrito? A história dos grandes homens, eles escreviam. Os milagres que aconteciam, as histórias que aconteciam. E sabe o que eles mais pregavam? Fala o quê? Ame ao teu próximo. Não julgue nem no pensamento, nem no teu coração. Não peque contra o Altíssimo. Ele não te deu esse direito. Vocês não têm esse direito. Vocês foram proibidos. É uma proibição. Fala, eu estou proibido pelo próprio Deus e a sua santa palavra de julgar o meu próximo com critérios humanos, carnais, malignos. Proibidos. Ele poder abrir. Eu comecei a escrever um livro na madrugada, vi tantas revelações, falei assim, eu preciso fazer algo e fugir desse nossas tradição de livros e dar algo a vocês, que você leia, isso impacte tanto a tua vida, que te faz você voltar para o verdadeiro evangelho, faz você voltar para o Sermão da Montanha e pensar de novo na vida. Eu estou sendo muito abençoado, minha alma, por Deus, por causa disso. Ora e outra, desde que eu fui salvo, o Senhor manda um anjo, ele me pega e me leva para essa dimensão que eu estou te falando hoje, que eu estou pregando com vocês aqui. É uma dimensão que eu estou. Ele começa a me mostrar a verdade, eu começo a ser ensinado, eu começo a ver novamente o Sermão da Montanha, ele me aprofunda por um tempo, depois ele me transita para me trazer outros aspectos do reino para vocês. Mas hoje eu estou trabalhando no pilar fundamental, o mais essencial do Evangelho é o Sermão da Montanha, é a justiça. Atos de justiça, sede misericordiosos, como o vosso Pai que está no céu é misericordioso. Fala para o seu irmão, sede misericordioso. Estamos em falta, né? Estamos em falta. O provérbio diz, se você lembrar de um enfermo no leito, Deus, no dia da tua doença, lembrará de ti. Vai procurando os versículos para mim e colocando para eles.
Eu leio tanto provérbio, que é tanta coisa. Deus lembrará de ti. A Bíblia diz que a sua palavra é luz. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, são as suas palavras. E me perdoa, a Bíblia não tem valor para muitos de vocês que estão aqui dentro. Seu celular, seu iPhone, seu smartphone tem muito mais valor do que a sua Bíblia. Ele te deu o bem mais precioso, a maior herança que você tem, te deu a palavra dele. Dali você tem todo o conhecimento, tudo que você pode ter na sua vida. Tudo. Por que está tendo tanta desgraça nas famílias? Falta de justiça do reino. Estamos muito orgulhosos da nossa justiça própria dentro do Evangelho. Estamos orgulhosos do quanto a gente ora, do quanto a gente canta. É bonito, tudo bonito que a gente fez aqui. É lindo, eu amo isso, eu fico aqui. Mas e aí? Cadê o resultado? E aí? Está sendo uma pessoa melhor dentro de casa? Está sendo um ser humano melhor na rua? Quem você é no seu serviço? Que testemunho que você tem no seu serviço? Que testemunho você tem dentro da sua casa? Que testemunho você tem entre os seus irmãos? Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, presta atenção que eu estou te ensinando. Nós somos portadores desta luz. Mas Jesus disse, cuide que a luz que está em ti não sejam trevas, porque com grandes trevas elas serão. Qual que é o versículo para mim, livro de Mateus? Cuide que a tua luz não se torne trevas. Tu conhece a verdade e tu não pratica a verdade, se torna em juízo para você, vira trevas. É assim que Satanás caiu. Tinha luz, sabia da verdade, mas corrompeu a verdade. Não andou na verdade. Jesus disse, ele não andou na verdade, ele é homicida, ele é mentiroso desde o princípio. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Eu faço uma pergunta, como é que uma luz pode ser trevas? Como? Avance. Pois todo o teu corpo é luminoso, não tende em trevas em parte alguma, tudo será luminoso. Como quando a candeia que te ilumina com o seu resplendor. Coloca na versão King James. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Irmão, peraí, o Espírito está falando comigo aqui. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu estou lendo, aí de repente estou vendo o movimento pentecostal. Eu estou vendo as igrejas. O Senhor falou assim, esses modismos, muita coisa é modismo dos homens. Aí a gente fica, sabe o quê? Passando anos numa igreja, seguindo moda de homens. Moda de homens. Estilo pentecostal, estilo isso aqui, estilo apostólico, meu querido, pelo amor de Deus, você não está vendo não? Cadê a palavra? Cadê a luz? Cadê aquilo ali que está escrito? Aonde está o ensinamento bíblico nessas igrejas? Estamos conformados com sermões, pregações de homens que não ensinam a Bíblia, não tem comportamento bíblico, não tem caráter bíblico, não tem postura bíblica, e as pessoas estão nesse modismo, seguindo homens e não estão seguindo a palavra. Elas não seguem a palavra, por isso que elas estão tropeçando, por isso que ficam um tempo na igreja, daqui a pouco sai, por isso que vive caindo no pecado, por isso que vive voltando para trás, por isso que a vida não dá certo, por isso que perde tudo, por isso que oram, Deus não responde, por isso que vive com enfermidade. E as pessoas estão ali, ó, me dá uma profetada, um trote profético aqui, porque para ver se dá uma anestesia na minha dor. Pelo amor de Deus, irmão, que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse? Meu querido, a igreja aonde eu congreguei, até onde eu fui consagrado a pastor, meu filho, pensa numa igreja que era profética, meu querido. Pensa numa mulher que era usada por Deus. Pensa um pastor que o homem era usado por Deus, era ele. Mas infelizmente ele era usado só no dom, não era usado na palavra. E se não tem a palavra, a casa cai.
Eles eram bom ouvinte de profecia, mas não eram ouvinte da palavra de Deus, não era nem praticante da palavra de Deus. A igreja caiu. Aquela igreja desmoronou. Uma mulher que era linda espiritualmente, a pastora Misty, virtuosa, via sempre sorrindo. Acabou com a vida deles. Tiraram a igreja da verdade. Eles estavam esse modismo. Vamos trazer o famoso, vamos tirar foto com o famoso, vamos nisso aqui, vamos nisso aqui. Aí fica essa historinha. Uma pouca vergonha isso. Vem cá. O que tem esse famoso? É Jesus agora? Que luz eles têm para você ficar encantado com a fotinha de algum pastor, com algum famoso? O que eles são? O que eles são? O que ele representa? Representa nada. Eles estão ganhando o quê? Não estão ganhando nada, não. O que eu tenho a ver aqui? Irmão, eu não quero saber. O Deus que eu tenho, a glória que eu tenho, a riqueza que eu tenho, nenhum deles, nem Neymar tem. Eu não quero saber de um centavo que ele tem. Porque o que eu tenho, ele não tem. E para ele ter o que eu tenho, meu filho, vai ter que dar muito para os pobres. Faz as obras de tudo, Neymar. Não quero saber. Quer saber? Ali é outro que investe, ali não é só ele, não. Ali é muitos que dá dinheiro ali dentro, pelo amor de Deus, meu querido. Dá tudo, quero ver. Para ter o que eu tenho aqui. Dá tudo. Dá a fama. Quer salvação? Dá tudo. Dá o corpo. Dá o corpo para ele, dá a alma para ele, dá o espírito para Jesus, dá a riqueza para Jesus. Eu quero ver esses pregadores pregar isso para eles. Eu quero ver eles pregar isso para eles. Eu quero ver. Mas por que não pregam? Porque eles querem alguma coisa. São interesseiros. Bando de interesseiro. O Senhor vai cobrar vocês na terra. Você pode ter certeza de uma coisa. A justiça já está vindo na nação já. A cobrança vai chegar, meu querido. Não se encanta com isso, não. Não se encanta com isso, não. Quando Deus colocou pessoa rica aqui no meu ministério, meu filho, era pancada, ó. Exortação, levava para monte, para jejuar, para orar, vai que seja. Meu filho, era isso e ponto final. Eu tenho testemunho no reino espiritual, eu tenho testemunho que andou comigo e sabe muito bem. Eu já cheguei para homens muito poderosos, ricos, e falei na cara deles: você está no engano, você está no engano, você está no engano, você está no engano. E gritava na minha cara: os homens poderosos podiam me matar, podiam me mandar me matar. Mas eu, jovem, cheio do poder de Deus, eu não estou aqui por dinheiro, não estou aqui por carro, não estou aqui por nada. Você está falando sério, apóstolo? Estou falando sério, estou falando gritar. Homem gritar comigo: eu estou ligando, você está no engano. Está no engano. Se levantou contra mim, mas depois teve que estudar um dia, meu amigo. Porque não pode lutar contra um justo na terra. Não tente lutar contra um justo na terra, que tu vai cair. Um justo é como uma coluna de bronze, meu filho. Bate para você ver só. Bate. Fala mal de mim. Fala mal da minha igreja para tu ver só. Fala. Depois só vai apanhar na vida. Não tenta tocar no justo, não adianta, é bíblico. Não toque no ungido do Senhor, não toque em pessoas ungidas, não toque no teu próximo, não toque em Cristo neles. Cristo está em mim, Cristo está em você. Cristo está no teu próximo, meu querido. Pense muito bem o que você está falando do teu próximo, o que você fala dentro da tua casa. E olha o que você fala da tua própria família, tá? Olha, papai e mamãe, o que você fala do teu próprio filho, tá? Não é porque é teu filho, que é porque teu parente, você tem direito de falar o que você quer. Muito pelo contrário. Se eu vejo qualquer ação, até da minha esposa, se falar uma palavra da própria filha, minha filha, ou vai falar, mesmo que sem intencional, não. Oh, corrige-te. É uma criança, não sabe, não tem consciência do que é isso aí. Sabe o que você está falando? Corrija-te. Não faça isso, não faça isso. Não fala mal do teu filho. Teu filho pode ser um prostituto, não fala mal do teu filho. Não dê o diabo o direito de aprisionar mais ainda eles. Ele está usando, o diabo usa a autoridade, a sua autoridade no teu lugar. O diabo quer as suas palavras para usar a sua autoridade para destruir, para amarrar a tua família, para amarrar as pessoas, para trazer pressão na terra, para trazer destruição na terra. Você tem que usar a sua autoridade para trazer reino. Você tem que profetizar a verdade, a justiça. Tem algo para falar do teu filho, fala com ele. Fala com a pessoa. Mas no momento que você usa a tua autoridade, você fala contra, no mundo espiritual, o diabo pega essa palavra. O diabo fala: eu tenho poder de julgar ambos. Ambos estão contra a sua lei, Altíssimo. Eu posso julgar eles. Se eles não se arrependerem, eu vou continuar julgando eles dentro da casa, da família deles. Porque tantos casamentos se destroem.
Porque tanto pai e filho se destrói. Porque fica um falando mal do outro por trás. E você acha que... Eu não sei quem colocou na tua cabeça. Quem te deu esse direito? Quem? Pode ser seu filho, pode ser seu parente. Você tem que falar bem. Bendizei e jamais amaldiçoeis. Maldizeis. Abençoai que vos persegue. Falar bem daqueles que falam mal de você. Se a pessoa fala mal de você, você tem que falar bem dela. E se alguém está falando mal de você é porque te ama. Mesmo que é um invejoso, querer estar no seu lugar, querer ser o que você é. Se está falando de você é porque você significa alguma coisa, você tem alguma importância. Aprenda. Ó, ele está no ouvido, sai do outro. Deus julgará. Coloca aí, Provérbios 9, olha lá, Romanos 12, 14. Deixa aqui no Romanos. Abençoai-vos que vos perseguem. Abençoai. E não? Avança. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Aqui está tudo bíblico. Paulo está pegando fundamento do Sermão da Montanha. Fundamento. Tua família às vezes está na miséria e você está feliz. Como se nada estivesse acontecendo. Chore com aqueles que estão chorando. Teu parente está enfermo e você não sente nada. Tu nem visita ele. Que crente, que cristão, que céu você vai morar? O mesmo que eu? Não. Não pode, não tem como. Não tem como. O Deus que eu conheço é justo. O Deus que eu conheço, Ele me cobra isso. Deixa eu te contar a experiência. Deixa eu te contar a experiência. Aí fui na igreja, vi o templo, novo templo, voltei. No dia seguinte, eu ia sair. Eu de repente peguei o pastor Alex, o bispo Douglas, e falei, peraí, vamos lá na igreja orar. Aí tem para orar. Quando eu estou orando, entra o espírito. Vejo um homem na minha frente. Robson, estou com sede. Quando ele falou para mim isso, 1h30 chorando, meu querido, fazendo novos votos com Deus. Senhor, me dá os pobres. Me dá os que têm sede. Me dá os que têm fome. Eu venho de São Paulo para o Rio, entro o espírito, vejo as favelas, as comunidades, as pessoas, vejo muitas coisas em espírito. Eu ouço essa palavra. Tive sede e me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. Voltei em espírito. Uma pergunta para todos que estão aqui, todos vocês aqui. A gente canta bonito, você canta bem, mas quem vocês estão alimentando? Onde está indo a sua oferta? Qual foi pobre, qual foi a pessoa que vocês se preocuparam na vida? É para todos que estão aqui dentro. Você tem poder, você tem unção. E quem lá fora você levou isso? O mundo está indo para o inferno. Aquelas almas que caem lá no inferno, elas não têm mais volta. Eu estou levantando um departamento da igreja que eu falei, vai ser o maior departamento, chamado Semeadores de Fogo. Já passei, pastor, eu quero a minha agenda com vocês. Porque eu, como apóstolo, tenho compromisso aqui dentro, tenho compromisso aqui de restauração da igreja. É muito compromisso. Se eu fosse só evangelista, eu vivia evangelizando, vivia fazendo cruzada. Pronto. Mas não sou. Deus me deu a graça do manto de um profeta, me deu a graça de ser pastor, me deu a graça de ser mestre, me deu a graça 5 ministérios. Agora eu vou para o Nordeste, meu filho, me visto do evangelista e vou para dentro. E estou orando, Senhor, me manda recurso que eu vou construir para o Senhor lá um altar, uma escola, o templo das crianças, lá naquela favela de onde eu saí. Eu quero a casa da minha mãe. O Senhor me deu a promessa que ali viria um memorial. Todos que passassem ali em frente vão ver quão grande coisa Deus fez na vida desse rapaz aqui. Quão grande coisa Deus fez na vida dele. Eu tenho que ir lá. E se eu não dar na medida que tem me dado, eu estou em pecado. Eu estou perdendo meu galardão na eternidade. Eu não posso perder isso. Eu quero dizer para você que está sentado aqui dentro. Se você não meditar nas Escrituras, se as suas ações, se os seus pensamentos não estiver glorificando o eterno, o teu Deus que te salvou do inferno, se você não lê Bíblia, se você não está falando com as pessoas a palavra, não tem galardão nenhum para uma pessoa bonitinha que só senta na igreja e não tem compromisso com o eterno, com a sua palavra. Você não tem conexão com o Altíssimo. Existem religiões que as pessoas têm muito mais bom comportamento que nós.
São muito mais santas, aparentemente. Mas elas fazem muito mais do que nós. Os espíritas fazem muito mais obra social, lutam muito mais para ensinar a Bíblia deles do que nós. Os testemunhos de Jeová, que você fala que não tem o poder do Espírito Santo, mas eu vejo mais salvação. Desculpe, tá? Desculpe. Mas, às vezes, irmão, cara, a realidade. Se eu for pegar o que é bom deles, é jogar um balde de água em vocês. Um balde de água na igreja evangélica. Não estou falando só a gente que não, estou falando o evangelho do Brasil. Temos que olhar o que é bom, e temos que dar louvor, e temos que fazer aquilo que nós estamos deixando de fazer. Temos que completar a nossa justiça. Fala, eu preciso completar a minha fé, a justiça na minha vida. Atos de justiça. O seu pensamento, a sua intenção tem que ser sempre bondade, misericórdia, compaixão, perdão. Sempre. Sempre. Tem que doer em você. Quando você olhar para uma pessoa, e você, como eu queria dar para essa pessoa. Nós era para ter o coração assim. Aí hoje, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão lutando para ter as coisas. Estão presas, porque elas não sabem se dar, e elas não sabem dar para o reino e para as pessoas pobres. Eles estão esperando a gente. A maior galardão para mim, que entro na casa de um pobre, que prego o evangelho para ele com meu coração, que pega minha pequena oferta e dou para ele, do que eu sentar na casa de um rico, de um famoso, numa mesa cheia de famosos, de riqueza. Eu posso falar para você, é muito melhor estar ali do que estar aqui. Eu fui provado isso na minha vida. Eu fui provado várias vezes isso na minha vida. Eu não fui provado uma vez na minha vida. O meu maior prazer está entre vocês, os simples. Meu maior prazer está evangelizando. Meu maior prazer era estar nas comunidades. Eu pegava o recurso, escute, pega testemunho, igreja. Porque talvez essa força de exortação que está sobre mim aqui está salvando a alma de muitos que estão aqui dentro hoje. Tá bom, você tem coragem, às vezes, eu quero ofertar um cordeiro na vida do apóstolo. Beleza. Escute isso aqui que eu vou falar para você, escute isso aqui. Tinha um casal que vinha aqui, que eles tinham uma intenção muito maligna comigo, no nosso ministério. Eles faziam questão de querer ofertar minha mão, ofertar para mim. Beleza. Como qualquer pessoa. Mas olhar para ele e falar assim, tem algo errado. Tem algo errado nele. Tanto é que pegar aquela oferta, você colocava na igreja. Aí um dia, foi a última vez que eles vieram aqui. Foi o dia que se escandalizaram comigo. Aí depois falaram que eu era bruxo, satanista, falaram que eu era tudo de ruim. Tinha uma irmã aqui na igreja que tinha perdido um parente. Né? E ela não tinha dinheiro para pagar o enterro. Só que a mãe estava conversando aqui, antes dela falar, aí chegou o casal, estava um monte de pessoa aqui. Rapaz, eu até esqueci o que estava acontecendo aquele dia, só sei que estava um mover aqui na frente de pessoas. Aí esse casal veio, eu quero te ofertar a tua vida, após. Aí veio com R$1.500 para ofertar. Acho que 1.000 a 1.500, alguma coisa assim. Aí, a irmã do lado falou assim, apóstolo, eu estou precisando de ajuda. Ela veio falar comigo, estava falando, para enterrar, me cobraram o dinheiro, tanto para fazer. Falei, irmão, para tudo aqui. Olha só, a irmã está precisando aqui. Quem pode ainda, acho que dá mais R$100 para completar R$2.000 aqui? Olha que a irmã me deu um envelope. Aí eu dei para a irmã. Irmã, por que eu vou fazer aquilo? O pessoal ofereceu. Virou a cara, nunca mais voltou aqui dentro. Porque eu dei o dinheiro que me deram, eles querem me comprar. E eu dei para a mulher que estava precisando do dinheiro na hora para enterrar, acho que era o pai dela, é. E ficou ofendido comigo e foi embora. Deveria o quê? Ter, glória, olha só o que o homem de Deus fez. E se voltou contra mim. Vocês estão me entendendo? Será que é o suficiente? Amém? Amém? Eu estou encerrando aqui agora a mensagem, mas eu estou voltando para pregar para vocês.
E nós temos que viver a justiça do reino. Fala, justiça do reino. O problema, o missionário Sara, a pessoa só quer o quê? O reino. Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino e a justiça e as demais coisas vos serão. Não, mas as pessoas só querem o reino. Mas não quer a justiça do reino, porque se você pegar a justiça do reino, pastor Vinícius, não tem como. Você não vai poder ficar tudo só orando dentro de casa e não fazer nada por ninguém lá fora. Você não vai aguentar. Essa justiça vai cobrar você. Se eu entro na justiça do reino, meu querido, eu não consigo pensar mal da senhora. Eu posso mandar disciplinar qualquer pessoa, fazer qualquer coisa, mas não tem mal no meu coração. Não posso ter. Você não pode ter. Você não pode ter. E eu posso ensinar uma coisa para você? Você quer ouvir isso aqui? Quer ouvir uma coisa? Porque eu ensino isso. E nós vemos as dimensões espirituais, eu vejo a movimentação. Eu vejo tanto como o Senhor se agrada, mas como os demônios odeiam isso. É os que eles mais odeiam. Porque se vocês aprenderem a amar o seu próximo como a ti mesmo, você pode ter certeza, o reino chegou para vocês na terra. Meu filho, a bênção vai se estender sobre todos. Vai sobre todos. Nos Estados Unidos, na época que Deus levantou Bill Johnson lá atrás, na Betel, sabe o que Bill Johnson fez com a igreja dele? E o engraçado, eu tive uma visão com vocês hoje em relação a isso. E eu vi em espírito, falava assim, é necessário que haja mestres, que ensinem eles a ler a Bíblia e estudarem a Bíblia. Aí eu vi como se fosse o Bill Johnson do meu lado, como se fosse a sabedoria, representando a sabedoria, é um homem sábio. E eu estava numa construção, como se algo estivesse sendo construído. Eu entendi que é o nosso ministério. Aí escuta isso aqui que eu vou falar para vocês. Ele começou a pegar oferta na igreja. E ofertar nas igrejas vizinhas, pobres. Eles compravam um carro para um pastor e doavam para outra igreja. Eles começaram a ajudar as outras igrejas. Aí, o bairro dele, a cidade onde estava, era considerado um dos piores lugares. Um setor horrível. Se tornou uma das melhores cidades da região dos Estados Unidos. O Senhor prosperou eles com tantos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Derramou todos os tipos de curas e milagres criativos na igreja deles. Quando vocês começarem a juntar o coração, começarem a, de fato, colocar o coração no reino e na justiça, as orações que vocês fazem, elas serão doadas no mundo espiritual, serão respondidas no mundo espiritual. Porque tem tanta oração que você ora pelo seu filho e Deus não te respondeu ainda. Fala, por quê? O que você fez pelo filho de alguém? Nada. Tu não fez nada. Aí você quer que Deus faça o quê por você? Aí você ora, olha só. Deus, me abençoa, estou precisando de um carro, Senhor, preciso de um carro. Vai ir para a igreja, eu quero um carro. Tá bom. Aí Deus vai te responder a tua oração. Ele vem para te responder. Você podia me ajudar com dinheiro para mim ir para a igreja? Eu não tenho a passagem. Não tem. Aí o anjo fala, oi, como é que é? É dessa forma. Perdeu. Oh Deus, abençoa meu filho, faz meu filho. Irmão, meu filho está doente. Você pode me ajudar a dar um remédio com dinheiro? Não tem. Vai lá no postinho de saúde lá. Como é que Deus vai abençoar o seu filho? Se você não age com misericórdia, com aquele que Deus coloca diante de você, e você quer a misericórdia do Altíssimo ao seu favor, dano que se recebe. Se vocês forem misericordiosos, serão filhos do Altíssimo. Cadê o evangelho sendo pregado na igreja? Porque, irmão, tira o show, tira. Volta para a Escritura, igreja. Porque nós estamos precisando de mais ação, mais caráter cristão. É isso aqui, irmão. Vai trazer alegria na vida de vocês. Ah, Senhor, eu não durmo de madrugada. Eu tenho insônia. Vai orar. Você pode ter certeza que o diabo está roubando teu sonho e vai mandar você dormir, vai botar você para dormir. Não vai querer que você ore de madrugada.
eu estou tão mal de saúde, vai orar por pessoas, pede para Deus com os enfermos, visite um vizinho, manifeste compaixão com alguém. Aí o anjo vai descer, vai te tocar. Mas, meu Deus do céu, elas acham que eu estou falando aqui uma continho. Elas acham que eu estou sendo piedosinho aqui, no meu filho. Isso aqui é estrutura de reino, meu filho. Meu querido, quando eu vou no Nordeste, eu procuro lugares, eu vou nas casinhas, ando quilômetros para evangelizar uma casinha. Eu achei uma casa, batemos, uau, vamos ver se vai entrar. E tinha alguém dentro, entramos, e tinha 2 pessoas, evangelizamos. E não tinha mais nada, quilômetros e quilômetros, não tinha mais nenhuma casa. Chegava nos povoados, vamos batendo, vamos evangelizando. Eu sentava com as pessoas católicas e falei, o seu padre já leu a Bíblia para você? Não. O seu padre nunca leu a Bíblia para você? Nem o meu pastor na igreja. Aí eu falei assim, deixa eu ensinar para a senhora o que está escrito aqui. Aí eu vou indo. Falei, a senhora sabia que Deus abomina a idolatria? Você já leu aqui que está escrito? Olha o que está escrito aqui na Bíblia. Falei, você nunca leu isso aqui? Não julga, não fica julgando os católicos. Você tem que ajudar o católico. Em vez de você julgar, ajuda. Ajuda mais, julga menos. Vá lá e ensina, eles vão se converter. O que eu mais vi foi católico se converter no Nordeste. Porque você ensina a Bíblia. Você ensina a Bíblia. Se você, papai e mamãe, sentasse com a Bíblia dentro de casa. Mas está difícil. Andarão 2 juntos se não tiver em concordância? Às vezes um quer, outro não quer. Mas nós temos que continuar lutando, porque hora ou outra alguém vai despertar, e um dia você nunca sabe quando a pessoa vai despertar. Deixa eu te contar uma historinha agora, fecha aqui, vai dar 10 horas agora. Uma história real. Havia num dos conselhos de Israel, os conselheiros, os grandes mestres, e eu li essa história. Eles estavam reunidos num grande almoço, e reuniram os seus discípulos. Havia 2 sábios, 2 mestres, Reel, acho que fosse Rafael, alguma coisa em hebraico. Havia 2 grandes líderes, estavam sentados na mesa com todos os seus discípulos. Eles estavam tudo almoçando, celebrando, cantando. Aí um desses grandes mestres, tirou uma moedinha e falou assim, isso aqui é um dos maiores bens preciosos que eu tenho. Essa moedinha tem mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. E passou na mesa e todos começaram a pegar a moedinha, olhando, e foi passando, circulando. Se esqueceu da moeda. Conversa que vai. Bom, depois que acabou o almoço, esse rabino pegou e falou assim, cadê a moeda? Com quem está? Ninguém sabia onde estava a moeda. E o outro rabino do lado estava olhando para ele, ficou em silêncio. Ele falou assim, cadê a moeda? Ninguém manifestou. Cadê a moeda? A moeda sumiu. Ele falou, só tem uma questão aqui agora. Vamos ter que revistar todos que estão aqui. Eles são muito diretos na justiça, o judeu. Revista todos. Aí o outro sábio que estava do lado deles, que era o rabino, acho que Rafael, alguma coisa, esqueci o nome dele, falou assim, não reviste ninguém. Espere por 20 minutos. Depois de 20 minutos, a moeda não apareceu. Vamos revistar o povo. Ele falou assim, espere só mais um pouco. Todos ficaram quietos na mesa, esperando a moeda aparecer. E a moeda não apareceu. Aí depois de mais um tempinho, chega um garçom correndo. Achei a moeda. Achei a moeda, achei a moeda. Aí tudo foi jogado no lixo junto com as comidas. E o garçom achou no lixo. Aí todos ficaram curiosos. Como é que aquele outro rabino teve a inspiração de mandar esperar que a moeda iria aparecer? Eu falei, como é que você sabia? Ele falou assim, eu não quis tirar a honra do meu amigo, porque aí puxou do bolso, eu tinha uma moeda igualzinha. E a moeda era igualzinha. E quando ele falou que a moeda dele tinha mais de 2.000 anos, e era o melhor bem dele, era um bem que ele tinha, eu não quis tirar a honra desse momento dele com vocês. Então eu preferi não mostrar a minha, para não competir honra. Porque um sábio não fica competindo com o outro. Ele falou, segundo,
Se vocês revistassem todos que estão na mesa, eu seria revistado. E se vocês achassem uma moeda que era igual a dele, eu seria julgado falsamente que eu teria roubado a moeda dele. Quando eu vi que isso estava acontecendo, eu fiz uma oração. Eu falei: Eterno, me livre do falso julgamento, porque eu vou ser julgado. E ele falou assim que estava em oração para que a moeda aparecesse, porque ele seria dado como ladrão da moeda. Então, isso significa duas coisas. Pare de ficar querendo tomar a honra de outros. Aprenda a honrar para que você seja honrado. Prefira dar honra do que ter honra. Prefira dar a honra do que ter honra. Porque isso é o justo. O justo é assim. Ele não quer se mostrar, ele não quer a primeira honra, não quer o primeiro lugar, ele tem que se colocar em último. Se coloca em último, para de se gloriar. Sabe por que tem tanto pecado no meio de muitos de vocês? Desculpa, eu vou falar a verdade. É um querendo saber mais do que o outro. É um querendo ter honra na frente do outro. É um julgando o outro que o outro está errado. Nem conversa com o outro. Julgar é fácil. Mas falar francamente é só para quem tem caráter. Quem geralmente não tem caráter gosta de ficar falando por trás, porque não tem caráter suficiente para falar na frente da outra pessoa. Esse tipo de palavra, ele estipa o mal do nosso meio. Segundo, nunca julgue precipitadamente, para que você não cometa grande pecado contra o seu Deus, julgando o seu próximo injustamente. As aparências enganam. Se aquele homem não tivesse uma inspiração de mandar esperar, ele seria julgado como ladrão. Ele não era ladrão. Às vezes, o que tem trago tanta reprovação dentro da igreja evangélica, eles estão indo para a mídia, pastor Vinícius. Estão discutindo na mídia. E não faz isso frente a frente, sentado pessoalmente. São covardes. São covardes. Traz escândalo para o evangelho. Porque é disputa de quem fala, quem é mais bonito, quem tem mais seguidor. Ninguém quer sair na desvantagem. É um ofendido com o outro. Nós estamos vendo líderes, pessoas, ofendidos com as outras pessoas das mídias. Está essa disputa de um querer roubar a honra do outro. É o espírito de Caim assassinando o caráter do outro irmão para mostrar que é melhor do que o outro. Porque está insatisfeito com o sucesso ou com a bênção do outro. No reino de Deus, escute o que eu vou falar para vocês. Se vocês me ouvirem, é melhor você ouvir. Porque eu estou nesse caminho da verdade. Eu estou procurando essa verdade na minha vida. Não vem achar que isso me ilude, que me encanta, que eu estou buscando multidão para mim, que eu estou buscando crescer. Não estou procurando nome não, tá? Por mim eu fugia e me escondia. Estaria fazendo muito mais obra, viajando muito, pregando o evangelho. Mas eu estou aqui com você aqui. Espero que você valorize isso aqui. Eu estou saindo um tempo do Rio de Janeiro, mas depois estou de volta. Eu espero um dia voltar, encontrar você muito mais virtuoso do que eu estou vendo aqui hoje. Graças a Deus por aqueles que estão acontecendo uma transformação. Mas você está insuficiente. Porque toda vez que você se acha que está bem. Eu não me acho que estou bem. Acha sim. Acha sim. Não faz nada para mudar. Não sai da mesmice. Então você acha que você está bem. Inconscientemente, para você estar confortável onde você está. Não quer sacrificar, não quer orar, não quer evangelizar, não quer ensinar ninguém a Bíblia. Aí você quer que Deus prospere você. E, meu querido, ensine a Bíblia para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ensina. Faz igual o testemunho de Jeová, vai de casa em casa, ensina a Bíblia. Ensina, abre os mandamentos, fala, dê luz na terra. Dê luz. Que tu vai ver o que a luz do Altíssimo não vai vir sobre você. A sua luz vai se tornar tão forte que aonde vocês estiverem vão ver a sua luz. Quanto mais luz eu dei na terra, quanto mais eu preguei o evangelho, essa luz tem aumentado. Hoje tem milhares de pessoas que me ouvem. E o Senhor falou assim, as mensagens que você prega, meu filho, eu vou colocar nas famílias de todas as famílias. Ele me fez uma promessa. Eu vou fazer todas as famílias, desde os ímpios, todos vão ouvir você pregar. Porque a minha luz está sobre ti, é a minha palavra.
E esta é a palavra dele, porque não exalta homem, ele exalta a sua palavra. Você quer ver Deus fazendo coisa na tua vida? Quer ver ele promover você? Promova a palavra dele. Promova o evangelho, promova a justiça, promova o pobre, faça a justiça, aleluia. Aí tu vai ver a glória de Deus, tu vai ver a cura, tu vai ver o milagre, tu vai ver que os demônios vão embora, não vão suportar mais ficar na tua alma. Os demônios não vão aguentar ficar na tua alma. Você é justo. Cresça na justiça. Eles não vão suportar ficar em você. Começa, quando os tronos ficarem na tua mente falando mal das pessoas, tentando te perturbar, pensa bem. O diabo fala assim, não suporto mais você, tchau. Você não é mais minha parceira, você não é mais meu parceiro. Estou de mal com você. O diabo gosta de ficar onde tem legalidade para ele habitar. Onde tem credulidade, maldade, pecado, falta de amor pelo próximo, falta de justiça. Um dia, se eu levantar para julgar qualquer irmão aqui dentro, lembre-se dessa palavra. Quem você ajudou lá fora? O que você já fez pelo teu próximo? E se você já fez, e foi, de fato para ele foi justo, você não vai nem se gloriar disso. Tu vai falar, Pai, há muito que eu ainda não fiz para ti. Esquece das coisas que para trás ficam. Já fez, volte a fazer, continue fazendo. Não viva de história, viva de testemunho. Tem muito que testemunho só historinha, só história. Vai ficar contando história. Aí, meu filho, e hoje? O que você está fazendo? Eu quero saber hoje e agora. Eu quero saber o que você está vivendo agora. É agora. Meu filho, é isso, é vida. Quem vive só de história e passado não está vivendo de transformação do seu presente. Nós precisamos viver uma vida de testemunhos. Vai lá na casa do seu irmão, pastor, vai lá, reúne o povo lá, chama esse povo aqui e leva para lá. Vai lá, pode começar a fazer, faz. Se mova aqui assim, o Senhor vai entregar multidão para vocês. Multidões vai vir para vocês. Vocês vão crescer, vocês vão prosperar. Começa a levar salvação na terra. Começa a evangelizar as casas aqui dentro. Comece a chamar seus vizinhos na tua casa, fazer culto de novo. Faz culto no teu quintal de novo para tu ver só. Faz um culto na tua sala de novo. Volta a ser crente de verdade. Volte para o fundamento. Igreja, vamos voltar para essa verdade ou não vamos? Fique de pé aplaudindo o Senhor com o teu glória e tua alegria.